Um bilionário árabe compra uma mãe solteira em um leilão de alto nível, esperando um ano de companhia tranquila. Mas seu passado secreto e as artimanhas perigosas de sua família acendem um turbilhão que muda suas vidas para sempre. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde você está assistindo hoje. Vitória Silva olhou para seu reflexo no espelho do pequeno banheiro de seu apartamento em São Paulo. Suas mãos tremiam enquanto ela aplicava os últimos retoques de maquiagem. As paredes eram finas o suficiente para que ela pudesse ouvir seu filho de 8 anos, Arthur, jogando videogame na sala. O som de seu riso a fazia sentir o coração apertado. Tudo o que ela estava prestes a fazer era por ele. "Filho, vem aqui por um minuto", Vitória chamou. Arthur pausou o jogo e correu para o banheiro. Ele estava vestindo sua camiseta favorita da Turma da Mônica, aquela que estava ficando pequena demais, mas que ele se recusava a deixar de usar. "O que foi, mãe?" ele perguntou, notando como ela estava arrumada. "Você vai a algum lugar?" Vitória se ajoelhou na altura dele. "Tenho que fazer uma viagem a trabalho. Dona Maria, da casa ao lado, ficará com você por alguns dias." "Mas você nunca faz viagens a trabalho", disse Arthur com o lábio inferior tremendo. Vitória o abraçou forte, segurando as lágrimas. Ela não conseguia lhe contar a verdade, que ela estava voando para o Rio de Janeiro para participar de algo chamado leilão de companhia. As palavras a deixavam enjoada, mas com as contas médicas se acumulando e a ameaça de despejo pairando, ela estava sem opções. Sua amiga Luana, que trabalhava em uma agência de acompanhantes de luxo, tinha lhe contado sobre esses leilões. "É completamente legal", Luana a havia assegurado. "Homens ricos oferecem lances por um contrato de companhia de 1 ano, sem negócios escusos, a menos que você queira. O dinheiro pode mudar sua vida." Vitória não dormiu por dias depois de receber o convite. A agência ficou impressionada com seu histórico. Graduada no ensino superior, ex-cantora de coral, trabalhando como assistente administrativa em um escritório de advocacia. Eles disseram que ela tinha a mistura perfeita de classe e apelo, exótico, para seus clientes do Oriente Médio. As palavras a faziam arrepiar, mas o pagamento potencial a impedia de desistir. "Vou voltar antes que você perceba", Vitória prometeu a Arthur. "E quando eu voltar, as coisas serão diferentes, melhores." Naquela noite, depois de deixar Arthur no apartamento de Dona Maria, Vitória embarcou em um voo para o Rio de Janeiro. A agência lhe dera uma passagem de primeira classe, roupas de grife e instruções rígidas. "Sorria, seja charmosa, mas jogue duro", dissera a coordenadora. "Esses homens amam um desafio." O Rio de Janeiro, que ela viu pela janela do táxi, parecia algo saído de um filme de ficção científica. Arranha-céus imponentes se estendiam em direção às nuvens, suas superfícies refletindo o sol. O leilão de alta sociedade estava em um desses edifícios, uma estrutura imponente de vidro e aço. Lá dentro, Vitória se viu em uma sala cheia de mulheres bonitas de todo o mundo. Algumas pareciam confiantes, experientes. Outras, como ela, não conseguiam esconder seu nervosismo. Todas receberam números e foram orientadas a esperar nos bastidores. Número 23, uma mulher com um fone de ouvido chamou. "Você é a próxima." As pernas de Vitória pesavam chumbo enquanto ela caminhava para o palco. As luzes eram tão fortes que ela mal conseguia distinguir a plateia. Homens ricos em terno tradicional e terno, sentados em mesas elegantes com taças de champanhe à sua frente. O leiloeiro começou seu discurso. "Senhoras e senhores, permitam-me apresentar Vitória Silva de São Paulo, Brasil, 32 anos, formada na Universidade de São Paulo, USP, fluente em inglês e francês básico, uma cantora talentosa, com experiência em música sertaneja." Vitória ficou ali, o rosto queimando de vergonha enquanto o homem listava suas qualidades como se fossem características de um carro. Os lances começaram em os 100 mil reais. Ela manteve os olhos fixos em um ponto na parede do fundo, tentando imaginar que estava em outro lugar. Então, uma voz cortou o barulho. $1 milhão. A sala ficou em silêncio. Os olhos de Vitória se voltaram para a origem da voz. Um homem havia se levantado de sua mesa, alto, imponente, vestido com uma impecável roupa tradicional brasileira. Seu rosto era bonito, mas duro, como se fosse esculpido em pedra. "Senhor Albuquerque", o leiloeiro gaguejou. "Tem certeza desse lance?"
Eu gaguejei? A voz de Heitor Albuquerque era fria, não admitindo réplicas. $1 milhão pela americana. Ninguém ousou dar um lance contra ele. O martelo do leiloeiro caiu com um som que ecoou nos ossos de Vitória. Assim, sua vida havia sido comprada e vendida. Nos bastidores, suas mãos não paravam de tremer enquanto ela assinava o contrato. 1 ano de companhia em troca de $1 milhão. A agência ficaria com sua parte, mas ainda seria o suficiente para garantir o futuro de Arthur. Escola, particular, fundo para a faculdade, uma casa em um bairro melhor. O Sr. Albuquerque enviará um carro para buscá-la amanhã de manhã, disse a coordenadora. Aqui está uma cópia do contrato e as regras de etiqueta de sua família. Naquela noite, sozinha em seu quarto de hotel de luxo, Vitória finalmente se permitiu chorar. Ela pegou seu telefone e olhou para uma foto de Arthur. É apenas 1 ano. Ela sussurrou para si mesma. 1 ano para mudar nossas vidas para sempre. Mas enquanto lia o contrato pela última vez, seu sangue gelou. Lá em letras miúdas, havia uma cláusula que ela não havia notado antes. A companheira concorda em não ter filhos durante o período do contrato ou em fazer quaisquer reivindicações sobre o legado familiar do cliente. A mão de Vitória foi instintivamente para sua barriga. Ela não estava grávida, mas a ideia de que alguém pudesse ditar o que ela fazia com seu corpo a deixava doente. Pior ainda, o que aconteceria se eles descobrissem Arthur? Ela pensou em fugir, pegar o próximo voo de volta para São Paulo, mas o contrato já havia sido assinado. O dinheiro seria transferido em breve. Não havia volta. Enquanto ela deitava, na cama naquela noite, olhando para o brilho do horizonte do Rio de Janeiro pela janela, Vitória não tinha como saber que seu maior desafio não seria manter Arthur em segredo. Seria lutar contra os sentimentos inesperados que cresceriam entre ela e o homem frio e complicado que acabara de comprar 1 ano de sua vida. Heitor Albuquerque estava em seu escritório, assistindo ao nascer do sol sobre o Rio de Janeiro. Ele não tinha dormido. Os eventos da noite anterior continuavam passando por sua mente. O que o havia possuído a dar um lance tão exorbitante? Ele só havia comparecido ao leilão porque seu sócio de negócios insistiu que seria uma boa oportunidade de networking. Mas algo em Vitória Silva havia chamado sua atenção. Não era apenas sua beleza, havia muitas mulheres bonitas naquele palco. Não, era a maneira como ela se portava, orgulhosa mesmo em submissão, o brilho de desafio em seus olhos mesmo enquanto ela era vendida ao maior lance. Seu telefone vibrou. Outra mensagem de sua irmã Isabela. Você enlouqueceu? Uma mulher negra americana? O que as pessoas vão dizer? Heitor apagou a mensagem sem responder. Deixe-os falar. Ele estava cansado de viver sua vida de acordo com as expectativas dos outros. Desde a morte de seu pai 2 anos antes, o peso da tradição familiar o sufocava. Ainda assim, até ele tinha que admitir que aquilo foi impulsivo, até mesmo imprudente. Os jornais sensacionalistas fariam a festa. Seus sócios conservadores questionariam seu julgamento. Mas pela primeira vez em anos ele se sentiu interessado, intrigado. Ele abriu o arquivo que a agência lhe enviara sobre Vitória. Sua verificação de antecedentes estava limpa, suas referências impecáveis. Mas Heitor estava no ramo há tempo suficiente para saber que documentos oficiais nunca contavam toda a história. Havia algo mais em Vitória Silva. Algum segredo que ela estava protegendo. Senhor, sua assistente bateu na porta. O carro está pronto para buscar a senhorita Silva. Heitor acenou com a cabeça, endireitando seu paletó. Hora de começar este capítulo inesperado de sua vida. O carro de luxo preto parou na mansão de Heitor Albuquerque assim que o calor da manhã começava a aumentar. Vitória saiu, segurando sua pequena mala. A casa parecia algo saído de uma revista, toda em casarão colonial, com jardins perfeitamente cuidados, se estendendo em todas as direções. Uma governanta de rosto severo a encontrou na porta. Eu sou Den Conceição, disse ela, com um sotaque forte. Eu administro a casa, venha, eu vou mostrar seus quartos. Vitória a seguiu por corredores decorados com obras de arte inestimáveis e lustres de cristal. Os pisos eram de mármore e seus saltos batiam a cada passo. Isso não era apenas riqueza. Era dinheiro antigo, gerações dele.
Estes são seus aposentos, disse Dom Conceição, abrindo uma porta para revelar uma suíte maior que todo o apartamento de Vitória em São Paulo. O Sr. Albuquerque a espera para o café da manhã em 30 minutos. Não se atrase. Assim que ficou sozinha, Vitória pegou seu telefone, sem sinal. Ela teria que descobrir como ligar para Arthur mais tarde. Agora, ela precisava se preparar para enfrentar seu, como ela deveria chamá-lo, dono. O pensamento a deixava enjoada. Vitória vestiu um vestido azul modesto que a agência havia fornecido e foi para o terraço do café da manhã. Heitor já estava lá, lendo algo em seu tablet. Ele não olhou para cima quando ela se aproximou. Sente-se, disse ele simplesmente. Vitória sentou-se com as costas retas, as mãos cruzadas no colo. Um serviçal apareceu imediatamente com café e uma variedade de comidas de café da manhã que ela não reconhecia. Eu tenho regras, disse Heitor, finalmente olhando para ela. Seus olhos escuros eram intensos, quase furiosos. Você as aprenderá rapidamente se quiser ficar aqui. Eu assinei o contrato, respondeu Vitória, tentando manter a voz firme. Eu conheço as regras. O contrato é papel, estou falando de regras reais. Heitor colocou o tablet para baixo. Você se vestirá modestamente o tempo todo. Você não sairá dos terrenos sem minha permissão. Você me acompanhará em eventos sociais quando necessário. E você nunca, jamais me envergonhará em público. Vitória sentiu sua raiva aumentar. Eu não sou criança, Sr. Albuquerque. Eu sei me comportar em público. Um traço de sorriso tocou seus lábios. Vamos ver. E você me chamará de Heitor. Sr. Albuquerque era meu pai. Naquele instante, uma mulher irrompeu no terraço. Ela era mais nova que Heitor, vestida com roupas de grife caras, o rosto perfeito com maquiagem. Então é verdade, ela disse em português, olhando Vitória de cima a baixo. Você realmente fez isso, irmão? Você completamente enlouqueceu? Vitória, conheça minha irmã Isabela, disse Heitor calmamente. Isabela, esta é Vitória Silva. Ela ficará conosco pelo próximo ano. Isso está abaixo de você. Isabela cuspiu. O que o pai diria? Pai está morto, respondeu Heitor friamente. E não me lembro de ter pedido sua opinião. Isabela se voltou para Vitória. Ouça com atenção. Você pode ter enganado meu irmão com qualquer ato que esteja fazendo, mas eu sei exatamente o que você é. Uma interesseira, uma oportunista. Esta é a casa da nossa família, e você não pertence aqui. Vitória se levantou lentamente, sua voz baixa, mas firme. Você está certa em uma coisa, senhorita Albuquerque. Eu sou uma oportunista. Eu vi uma oportunidade de ter uma vida melhor, e eu a aproveitei. Mas não pense por um segundo que você sabe algo sobre mim ou por que estou aqui. Heitor observou a troca com interesse. A maioria das mulheres teria se encolhido sob o ataque de Isabela. Mas Vitória se manteve firme, digna, mas não agressiva. Interessante. Chega, Isabela, disse ele. Vitória está aqui a meu convite. Ela será tratada com respeito. Isabela saiu furiosa, deixando um silêncio desconfortável. Para trás. Vitória voltou a se sentar, as mãos tremendo levemente enquanto ela pegava sua xícara de café. Você lidou bem com isso, observou Heitor. Eu já lidei com coisas piores, respondeu Vitória. E ela tinha clientes racistas no escritório de advocacia, pais julgadores na escola de Arthur. Mas pensar em Arthur a fazia sentir o coração apertado. Ela precisava encontrar uma maneira de ligar para ele. O resto do café da manhã passou em silêncio. Depois, De Conceição apareceu para dar à Vitória um tour pela casa e explicar sua programação. Haveria aulas de etiqueta, aulas de português e uma prova de roupa completa. O Sr. Albuquerque tem muitos sócios de negócios importantes, explicou De Conceição. Você deve aprender a ser uma anfitriã adequada. Ao anoitecer, a cabeça de Vitória estava girando com regras e expectativas. Ela finalmente conseguiu um sinal em seu telefone e ligou para o apartamento de Dona Maria. Mamãe, a voz de Arthur fez lágrimas brotarem em seus olhos. Onde você está? Quando você vai voltar para casa? Ainda estou em viagem a trabalho. Meu amor, ela disse tentando manter a voz firme. Você está se comportando bem para Dona Maria? Sim, mas eu sinto sua falta. E algumas crianças da escola foram más hoje. Elas disseram que somos pobres. O coração de Vitória se quebrou. Não ouça essas crianças, Arthur. As coisas serão diferentes em breve, eu prometo.
Depois de desligar, Vitória sentou-se em sua cama enorme e deixou as lágrimas caírem. Ela estava fazendo isso por Arthur, ela se lembrou. Cada humilhação, cada olhar frio, cada regra exigente, tudo era por ele. Uma batida em sua porta a fez enxugar rapidamente os olhos. Era Heitor. Temos um compromisso para jantar amanhã à noite, disse ele. Algo apropriado para usar será entregue de manhã. Ele fez uma pausa estudando seu rosto. Você esteve chorando? Não, disse Vitória rapidamente. São apenas alergias. A expressão de Heitor não mudou, mas algo brilhou em seus olhos. As primeiras semanas são sempre as mais difíceis, disse ele, sua voz mais suave do que ela já havia ouvido antes. Fica mais fácil. Antes que ela pudesse responder, ele se foi. Vitória foi até a janela, olhando para o horizonte do Rio de Janeiro brilhando contra a noite do deserto. Em algum lugar naquela cidade cheia de dinheiro e poder, ela teria que encontrar uma maneira de sobreviver, de manter seu segredo, de fazer esse sacrifício valer a pena. Em seu escritório, Heitor serviu-se de uma bebida e pensou na mulher que estava atualmente em sua ala de hóspedes. Ela era um enigma, orgulhosa, mas vulnerável, forte, mas claramente escondendo algo. Quando ela enfrentou Isabela, ele viu um fogo nela que as fotos da agência não haviam capturado. Seu telefone vibrou com mensagens de sócios de negócios, todos tentando educadamente perguntar se ele havia enlouquecido. O conservador mundo dos negócios árabes não era conhecido por sua tolerância a relacionamentos não convencionais. Mas pela primeira vez em anos, Heitor se sentiu acordado, vivo. Ele abriu o circuito de segurança das câmeras do jardim e viu Vitória andando sozinha entre as flores, o telefone pressionado ao ouvido. Ela estava chorando de novo, tendo o que parecia ser uma conversa intensa. Com quem ela estava falando? Que segredos ela estava guardando? Heitor Albuquerque havia construído sua fortuna, resolvendo problemas e desvendando enigmas. Agora ele tinha um novo morando em sua casa, e ele pretendia descobrir exatamente o que Vitória Silva estava escondendo. 3 semanas se passaram desde que Vitória chegou à mansão de Albuquerque. Ela estava começando a aprender os ritmos da casa. Quando falar, quando ficar em silêncio, como se vestir para diferentes ocasiões. Mas todas as noites, ela chorava até dormir depois de falar com Arthur. As outras crianças querem vir para um encontro. Arthur lhe disse durante sua ligação noturna. Mas Dona Maria disse que não. Quando você vai voltar para casa, mãe? Em breve, meu amor. Vitória mentiu, o coração se quebrando. Você está fazendo sua lição de casa? Comendo seus legumes? Depois de desligar, Vitória sentou-se em sua varanda, olhando para as estrelas. O ar noturno estava fresco, um alívio do calor do deserto. Ela estava tão absorta em pensamentos que não ouviu Heitor se aproximar. Você faz essas ligações todas as noites, disse ele fazendo-a pular. Quem é tão importante em São Paulo? O coração de Vitória acelerou. Só conferindo meu apartamento, minhas contas, certificando-me de que tudo está resolvido. Heitor se aproximou, sua expressão ilegível na escuridão. Você é uma péssima mentirosa, Vitória Silva. Antes que ela pudesse responder, da Conceição apareceu. Senhor Ricardo Pereira chegou para sua reunião. Heitor lançou um último olhar prolongado para Vitória antes de sair. Ela soltou um suspiro trêmulo. Ele estava ficando suspeito, e ela precisava ser mais cuidadosa. Na manhã seguinte, Vitória acompanhou Heitor a um evento beneficente de gala, em um dos hotéis mais exclusivos do Rio de Janeiro. Ela usava um vestido de grife azul escuro, modesto, mas elegante. Os outros convidados olhavam e sussurravam por trás das mãos. Ignore-os, disse Heitor baixinho enquanto eles entravam no salão de baile. Mantenha a cabeça erguida. Estou acostumada às pessoas olharem, respondeu Vitória, lidando com isso a minha vida inteira. Algo amoleceu nos olhos de Heitor. Conte-me sobre sua vida na América. Por um momento, Vitória foi tentada a lhe contar tudo. Sobre Arthur, sobre suas lutas, sobre por que ela estava realmente ali. Mas antes que ela pudesse falar, um grupo de empresários se aproximou. Heitor, meu amigo, exclamou um deles. Nós estávamos morrendo de vontade de conhecer sua nova companheira. A maneira, como ele disse a palavra, a fez soar suja. Vitória sentiu Heitor enrijecer ao seu lado. Vitória, disse ele formalmente, conheçam Ricardo Pereira e seus sócios.
Eles são investidores potenciais em nossa nova divisão de tecnologia. Encantado, disse Ricardo, seus olhos percorrendo Vitória de uma maneira que fez sua pele arrepiar. Como alguém como você acaba em um arranjo assim? Antes que Vitória pudesse responder, Heitor interveio. Vitória estudou administração na Universidade de São Paulo. Talvez ela se interesse em ouvir sobre a oportunidade de investimento. Os homens riram, claramente não o levando a sério. Mas Vitória endireitou a espinha e disse: Na verdade, sim. Estou particularmente interessada em como vocês planejam lidar com os mercados emergentes na América Latina. O ambiente ficou silencioso. Vitória passara semanas lendo os jornais de negócios de Heitor, enquanto ele estava trabalhando, aprendendo tudo o que podia sobre sua indústria. Agora ela observava com satisfação o sorriso presunçoso de Ricardo desaparecer. Mais tarde naquela noite, no carro a caminho de casa, Heitor estava incomumente quieto. Peço desculpas pelo comportamento deles, disse ele finalmente. Não precisa, respondeu Vitória. Eu não sou de vidro. Consigo lidar com alguns homens mal educados. Você os surpreendeu, você me surpreendeu. Ele se virou para olhá-la. Onde você aprendeu sobre os mercados latino-americanos? Eu leio muito. Ser subestimada lhe dá tempo para observar, para aprender. Heitor assentiu lentamente. Você está cheia de surpresas, Vitória Silva. De volta à mansão, Vitória trocou seu vestido e tentou ligar para Arthur. Sem resposta. Ela tentou o número de Dona Maria. Nada ainda. O pânico começou a subir em seu peito. Finalmente, Dona Maria retornou à ligação. Vitória, Arthur teve um acidente na escola. Ele está bem, mas precisou de pontos. Ele tem perguntado por você. Vitória sentiu que não conseguia respirar. Seu filho estava machucado e ela não estava lá. Sem pensar, ela correu para baixo para encontrar Heitor. Ele estava em seu escritório, olhando alguns papéis. Preciso ir para casa, Vitória disse sem rodeios. Só por alguns dias, por favor. Heitor ergueu o olhar, surpreso com sua aparição repentina e o desespero em sua voz. Isso não é possível. O contrato claramente afirma. Eu não me importo com o contrato. A voz de Vitória quebrou. Alguém que amo está machucado e eles precisam de mim. Alguém que você ama? Heitor se levantou lentamente. E quem poderia ser? Vitória percebeu seu erro tarde demais. Ela recuou, balançando a cabeça. Eu não deveria ter te incomodado. Desculpa. Mas Heitor se moveu mais rápido, agarrando seu braço antes que ela pudesse sair. Chega de mentiras, Vitória. O que você está escondendo? O toque de sua mão em seu braço enviou um arrepio inesperado por seu corpo. Eles estavam perto demais. Muito perto. Vitória podia sentir seu perfume. Podia ver os pontos dourados em seus olhos escuros. Por favor, ela sussurrou. Me deixe ir. Algo mudou na expressão de Heitor. Um amolecimento, um momento de compreensão. Ele soltou seu braço, mas não recuou. Tenho um jatinho particular, disse ele calmamente. Ele pode te levar a São Paulo amanhã de manhã, mas quando você voltar, você vai me contar a verdade. Tudo. Os olhos de Vitória se encheram de lágrimas. Obrigada, ela sussurrou. 2 horas depois, ela estava no jatinho particular de Heitor, voando de volta para São Paulo, para Arthur. Mas seu alívio era misturado com pavor. Quando ela retornasse, teria que contar a Heitor sobre seu filho, sobre o verdadeiro motivo pelo qual ela concordara com esse arranjo. E em algum lugar sobre o Oceano Atlântico, Vitória percebeu algo que a assustava ainda mais do que perder seu segredo. Ela estava começando a se importar com o que Heitor pensava dela, começando a se importar com ele. No Rio de Janeiro, Heitor estava sentado em seu escritório, um copo de uísque na mão. Ele já havia colocado seu melhor investigador na tarefa de descobrir o segredo de Vitória. Mas ao lembrar o olhar em seus olhos, amor feroz misturado com medo, ele se perguntou se realmente queria descobrir a verdade dessa maneira. Pela primeira vez em sua vida, Heitor Albuquerque queria que alguém confiasse nele o suficiente para lhe contar a verdade por conta própria. A questão era, Vitória seria essa pessoa? Vitória correu pelos corredores do hospital, seu coração batendo forte. Ela encontrou Arthur em uma pequena sala de exame, seu braço enfaixado e seus olhos vermelhos de tanto chorar. No momento em que ele a viu, todo seu rosto se iluminou. "Mamãe!" ele gritou, pulando da mesa de exame e correndo para seus braços. "Você voltou!" Vitória o abraçou forte, respirando seu cheiro familiar.
Claro que eu voltei, meu amor. Eu sempre voltarei por você. Dona Maria estava no canto, parecendo preocupada. Ele caiu durante o recreio, explicou ela. 12 pontos, ele foi tão corajoso. Vitória examinou a bandagem no braço de Arthur, lutando contra as lágrimas. O que aconteceu, meu amor? Algumas crianças maiores estavam tirando sarro de mim, disse Arthur calmamente. Disseram que eu era pobre e que meu pai não me queria. Tentei mostrar a eles que eu conseguia subir tão alto quanto eles nas barras, mas eu escorreguei. O coração de Vitória se partiu. Todos os seus sacrifícios para lhe dar uma vida melhor, e ele ainda estava sendo intimidado. Ela o abraçou, mais forte, sem se importar que suas roupas caras estivessem amassando. De volta ao seu antigo apartamento, Vitória colocou Arthur na cama. Ele se recusou a soltar sua mão. Não vá embora de novo, implorou ele. Por favor, mãe. Meu amor, eu tenho que ir, disse Vitória gentilmente. Mas não é para sempre. E em breve teremos dinheiro suficiente para uma casa nova. E você poderá ir para uma escola melhor. Onde você vai quando sai? Perguntou Arthur. É por causa do homem mau? Vitória congelou. Que homem mau? Eu ouvi Dona Maria falando ao telefone. Ela disse que algum homem rico e mau te comprou. Isso é verdade? Antes que Vitória pudesse responder, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Heitor. Meu investigador acabou de me enviar algumas informações interessantes sobre uma certidão de nascimento. Precisamos conversar. O sangue de Vitória gelou. Ela olhou para Arthur, já adormecendo, depois para seu telefone. Tudo estava desmoronando. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, Heitor estava sentado em seu escritório, olhando para o arquivo que seu investigador havia enviado. Arthur Anthony Silva, nascido 8 anos atrás no Hospital das Clínicas, São Paulo. Mãe, Vitória Silva. Pai, desconhecido. Ele serviu-se de outra bebida tentando organizar seus sentimentos. Raiva por ter sido enganado, confusão sobre por que ela havia guardado esse segredo. E algo mais. Uma estranha dor quando ele olhou para a foto do menino. Ele tinha os olhos de Vitória. Seu telefone tocou. Era Isabela. Você viu os jornais sensacionalistas? Ela exigiu sem cumprimento. Sua americana voltou para casa. Todo mundo está falando sobre isso. Você está se tornando motivo de chacota. Ela vai voltar, disse Heitor firmemente. Você tem certeza disso? E quanto ao menino? O aperto de Heitor em seu telefone se intensificou. O que você sabe sobre isso? Ah, irmão. Isabela riu friamente. Você realmente pensou que eu não a investigaria? Uma mãe solteira negra com um filho bastardo. Espere até o conselho ouvir sobre isso. Eles já acham que você enlouqueceu. Fique fora disso, Isabela, Heitor avisou. Isso é entre mim e Vitória. Não, isso é sobre a reputação de nossa família. Nosso pai teria vergonha. Heitor encerrou a ligação, suas mãos tremendo de raiva. Mas com quem ele estava realmente com raiva? Vitória por mentir? Isabela por suas palavras cruéis? Ou ele mesmo por se importar tanto? Em São Paulo, Vitória passou o dia seguinte acomodando Arthur. Ela contratou uma enfermeira em tempo integral para ajudar Dona Maria. Pagou 6 meses de aluguel adiantado e providenciou a transferência de Arthur para uma escola melhor. Eu não entendo, disse Dona Maria. Como você pode pagar tudo isso? Vitória não conseguia explicar sobre o contrato, sobre Heitor, sobre nada disso. Ela apenas abraçou Arthur pela última vez, prometendo ligar todos os dias e depois seguiu para o aeroporto, onde o jatinho particular de Heitor estava esperando. O voo de volta para o Rio de Janeiro foi o mais longo de sua vida. Quando ela finalmente chegou à mansão, Heitor estava esperando em seu escritório. O arquivo estava aberto em sua mesa. Sente-se, ele ordenou, sua voz fria. Vitória sentou-se com as costas retas, queixo erguido. Imagino que não haja mais sentido em negar agora. Uma criança, disse Heitor calmamente. Você tem uma criança, e você não achou necessário mencionar isso antes de assinar um contrato de 1 ano. Você ainda teria me comprado se soubesse, Vitória retrucou. Algum daqueles homens teria querido uma mãe solteira? Essa não é a questão. Heitor bateu a mão na mesa. Você mentiu para mim, me fez parecer um tolo. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Para proteger meu filho. Vitória se levantou, sua própria raiva aumentando. Você não tem ideia do que é. Ver seu filho passar fome porque você não pode pagar as compras. Vê-lo ser intimidado porque suas roupas são de segunda mão. Tudo o que eu fiz, tudo foi por ele.
Heitor olhou para ela por um longo momento. Então, ele tirou o contrato da gaveta de sua mesa e o levantou. Este contrato proíbe explicitamente crianças, disse ele. É motivo para rescisão imediata, sem compensação. Vitória sentiu seu mundo girando. Sem compensação significava nenhuma escola melhor para Arthur, nenhum bairro seguro, nenhum futuro garantido. Ela havia falhado com ele. Por favor, ela sussurrou, seu orgulho desmoronando. Ele é apenas um menino. Ele precisa dessa chance de uma vida melhor. Algo mudou na expressão de Heitor. Ele se levantou e foi até a janela, de costas para ela. Conte-me sobre ele, disse ele finalmente. Vitória piscou surpresa. O quê? Seu filho. Conte-me sobre ele. Então Vitória contou tudo, sobre o amor de Arthur pela turma da Mônica e pela matemática, sua inteligência rápida e seu coração bondoso, como ele sempre guardava metade de sua sobremesa, para ela mesmo quando ela lhe dizia para não fazer isso. Enquanto ela falava, ela viu os ombros de Heitor relaxarem gradualmente. Quando ele finalmente se virou para olhá-la, seus olhos eram diferentes, mais suaves. Por que você não confiou em mim o suficiente para me contar? Ele perguntou. Eu não confio em ninguém quando se trata de Arthur, admitiu Vitória. Seu pai saiu antes dele nascer. Desde então, é só nós dois contra o mundo. Heitor ficou quieto por um longo tempo. Então, ele pegou o contrato e lentamente, deliberadamente rasgou-o ao meio. O coração de Vitória parou. O que você está fazendo? Este contrato não tem valor, disse ele. Ele foi baseado em mentiras. Antes que Vitória pudesse falar, ele levantou a mão. Deixe-me terminar. Estou elaborando um novo, sem restrições a crianças, sem segredos. Eu não... Entendo, Vitória sussurrou. Eu quero que você traga Arthur aqui, disse Heitor, para morar conosco. Vitória olhou para ele em choque. Mas... sua família, sua reputação. Deixe-me me preocupar com isso. Ele se aproximou dela perto o suficiente para que ela pudesse ver o calor em seus olhos escuros. Estou cansado de viver pelas regras dos outros. E acho que você também. Está. Vitória sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que você faria isso? Heitor estendeu a mão e gentilmente limpou uma de suas lágrimas. Porque pela primeira vez na minha vida, conheci alguém que me desafia, me surpreende, me faz questionar tudo o que eu achava que sabia. Ele recuou ligeiramente, endireitando seu terno. Além disso, eu sempre quis aprender sobre a turma da Mônica. Vitória riu entre lágrimas. Mas ao olhar para Heitor, ela viu algo que a assustava mais do que qualquer contrato ou segredo. Ela viu possibilidade, esperança e talvez, só talvez, o começo do amor. Nas sombras, fora do escritório, Isabela estava parada ouvindo, seu rosto escuro de raiva. Ela tirou seu telefone e discou um número. É pior do que pensávamos, disse ela calmamente. Ele está convidando a criança para morar aqui. Precisamos seguir em frente com o plano. Agora. 2 semanas depois de Heitor rasgar o contrato original, Arthur chegou à mansão no Rio de Janeiro. Seus olhos estavam arregalados enquanto ele admirava o grande hall de entrada com seus lustres de cristal e pisos de mármore. Mãe, este lugar é como um castelo, exclamou ele, ainda segurando sua mochila da turma da Mônica. Você realmente mora aqui? Vitória apertou sua mão. Nós moramos aqui agora, meu amor, os dois. Heitor estava no topo da grande escada, observando sua reunião. Ele nunca teve muita experiência com crianças, e algo nesse menino o deixava nervoso. E se Arthur não gostasse dele? E se ele não pudesse ser o que essa criança precisava? Arthur, disse Vitória gentilmente, eu quero que você conheça alguém muito importante. Este é Heitor. Arthur olhou para o homem alto no terno caro. Você é o homem rico e mau que comprou minha mãe? O ambiente ficou silencioso. O rosto de Vitória ficou vermelho de vergonha, mas para a surpresa de todos, Heitor riu. Uma risada de verdade, não a risada educada que ele usava em reuniões de negócios. Imagino que eu seja, disse ele descendo as escadas, embora eu esteja tentando não ser mais mau. Sua mãe está me ajudando com isso. Arthur o estudou cuidadosamente. Você gosta da turma da Mônica? Estou aprendendo sobre eles, respondeu Heitor seriamente. Talvez você possa me ensinar? Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Arthur. Eu trouxe todas as minhas histórias em quadrinhos. Podemos começar com a história da origem. De Conceição apareceu, parecendo desconfortável.
Senhor, onde devo colocar as coisas da criança? Na suíte azul ao lado do quarto de sua mãe, disse Heitor. E Arthur precisará de uma escrivaninha para seus deveres de casa. Mande trazer uma. Uma escrivaninha só para mim? Os olhos de Arthur se iluminaram. Mãe, você ouviu isso? Vitória observou enquanto Heitor levava Arthur para cima, apontando diferentes cômodos e fazendo perguntas sobre a Turma da Mônica. Seu coração sentiu que poderia explodir, mas uma sombra cruzou seu rosto quando ela se lembrou do olhar frio de Isabela no café da manhã naquela manhã. Mais tarde naquela noite, depois que Arthur adormeceu em seu novo quarto, Vitória encontrou Heitor em seu escritório. Obrigada, disse ela suavemente, por tudo. Heitor ergueu o olhar de seu trabalho. Ele é uma criança extraordinária, inteligente, observadora. Ele herdou isso de ter que crescer muito rápido. Vitória sentou-se em frente a ele. Heitor, o que estamos fazendo aqui? De verdade? Antes que ele pudesse responder, seu telefone vibrou. Seu rosto escureceu enquanto ele lia a mensagem. O que aconteceu? Perguntou Vitória. O Conselho Administrativo convocou uma reunião de emergência amanhã. Isabela tem estado ocupada. Ele passou a mão pelo cabelo. Eles estão questionando minha capacidade de liderar a empresa. Por minha causa? Por causa de Arthur? Porque eu não estou mais jogando pelas regras deles. Heitor se levantou e foi até a janela. Meu pai construiu esta empresa com base na tradição, em fazer as coisas do jeito que sempre foram feitas. Agora, eles acham que estou destruindo seu legado. Vitória se sentiu mal. Eu nunca quis causar problemas para você. Heitor se virou para olhá-la, seus olhos intensos. Você não causou nada. Eu tomei minhas decisões e lidarei com as consequências. Mas as consequências vieram mais rápido do que qualquer um deles esperava. Na manhã seguinte, os jornais locais publicaram manchetes sobre a americana e seu filho secreto. Fotos de Arthur brincando no jardim da mansão foram espalhadas pelas primeiras páginas. Como eles conseguiram essas fotos? Exigiu. Vitória, suas mãos tremendo enquanto ela segurava o jornal. O jardim é propriedade particular. Alguém dentro da casa deve tê-las tirado, disse Heitor severamente. Alguém que quer nos destruir. Isabela irrompeu na sala de café da manhã, acenando com sua própria cópia do jornal. Bem, irmão, você realmente fez isso agora. As famílias tradicionais estão retirando seus investimentos. O conselho está em polvorosa. Tudo porque você não conseguiu controlar sua paixão por essa... Escolha suas próximas palavras com muito cuidado, irmã. A voz de Heitor era mortalmente calma. Lembre-se, você está falando sobre minha família. Os olhos de Isabela se arregalaram. Família? Você não pode estar falando... Sério? Essa mulher e seu filho bastardo nunca farão parte de nossa família. Saia. Heitor se levantou lentamente. Saia da minha casa. É nossa casa. Isabela cuspiu. Nosso pai a deixou para nós dois, e eu não vou ficar parada enquanto você destrói tudo o que ele construiu. Ela saiu furiosa, deixando um silêncio pesado. Vitória sentiu lágrimas queimando em seus olhos. Eu deveria levar Arthur e ir embora, ela sussurrou, antes que arruinemos tudo para você. Não. Heitor se aproximou dela pegando suas mãos nas suas. Ouça, Vitória, toda a minha vida eu fiz o que era esperado de mim. Fui quem todos queriam que eu fosse, até você aparecer. Você e Arthur, vocês me fazem querer ser melhor, construir algo novo. Vitória olhou para ele, vendo a sinceridade em seus olhos. Mas sua empresa é apenas uma empresa. Posso construir outra. Ele tocou sua bochecha gentilmente. O que eu sinto por você, mas isso não é algo que eu possa substituir. O momento foi quebrado pela voz de Arthur na porta. Mãe, por que aquela senhora má está dizendo que temos que ir embora? Vitória e Heitor se viraram para ver Arthur parado ali em seu pijama da Turma da Mônica, parecendo assustado. Antes que Vitória pudesse responder, Heitor se aproximou e se ajoelhou ao nível do menino. Ninguém está fazendo... Vocês irem embora, Arthur, disse ele firmemente. Esta é sua casa agora. Os dois pertencem aqui, comigo. Arthur o estudou com aqueles olhos muito sábios. Promete? Eu prometo. Heitor estendeu a mão solenemente. Honra. Da Turma da Mônica? Arthur abriu um sorriso e apertou sua mão. Honra da Turma da Mônica. Mas mesmo enquanto Vitória observava essa cena comovente, seu coração estava preocupado. Ela havia visto a escuridão nos olhos de Isabela, o ódio. Isso não havia acabado.
Em um escritório luxuoso do outro lado da cidade, Isabela estava sentada em frente a Ricardo Pereira, o maior rival de negócios de Heitor. Tudo está acontecendo como planejado, disse ela. O conselho está se voltando contra ele. A pressão social está aumentando. Em breve, ele não terá escolha, a não ser mandá-los embora. Ricardo sorriu friamente. E se ele não fizer? Então passamos para o plano B. Isabela tirou um arquivo. Eu encontrei o pai de Arthur. Ricardo sorriu friamente. E se ele não fizer? Então passamos para o plano B. Isabela tirou um arquivo. Eu encontrei o pai de Arthur, por um preço justo. Do lado de fora da janela, nuvens de tempestade se aglomeravam sobre o Rio de Janeiro. Um símbolo da escuridão que se aproximava da felicidade dessa nova família. Vitória estava ajudando Arthur com a lição de casa na biblioteca da mansão, quando D. Conceição apareceu na porta, com o rosto tenso. Senhorita Silva, disse ela rigidamente, tem alguém aqui para vê-la. Vitória olhou para cima, esperando outro repórter, ou talvez um dos sócios de negócios de Heitor. Em vez disso, ela se viu encarando um rosto que não via havia 9 anos. Olá, Vitória, disse Carlos Santos, o pai de Arthur. Quanto tempo? O sangue de Vitória gelou. Ela se virou rapidamente para Arthur. Meu amor, vá para o seu quarto e comece a se arrumar para dormir. Já vou subir. Mas mãe, agora, Arthur. Algo em sua voz fez Arthur obedecer sem discutir. Assim que ele se foi, Vitória se voltou para Carlos. Como ousa vir aqui? Sibilou ela. Como você nos encontrou? Carlos olhou em volta da biblioteca opulenta, com um sorriso malicioso. Belo lugar que você conseguiu aqui. Realmente subiu na vida, não é? Um garotinho me disse que sua mãe estava morando em um castelo no Rio de Janeiro. Não foi difícil descobrir qual castelo. Saia, disse Vitória, a voz tremendo. Você abriu mão de qualquer direito de estar em nossas vidas quando nos abandonou. Na verdade, Carlos tirou alguns papéis. Eu nunca abri mão legalmente dos meus direitos parentais e estou pensando que é hora de conhecer meu filho. A menos, claro, que possamos chegar a algum tipo de acordo. Antes que Vitória pudesse responder, uma voz grave veio da porta. Há algum problema aqui? Heitor estava ali, sua presença enchendo a sala. Carlos se endireitou, tentando igualar a postura imponente de Heitor. Nenhum problema, disse Carlos suavemente. Apenas colocando o papo em dia com uma velha amiga. Sou Carlos Santos, o pai de Arthur. O pai que abandonou sua namorada grávida e não pagou 1 centavo de pensão alimentícia por 8 anos. E a voz de Heitor era glacial. Aquele Carlos Santos? O sorriso de Carlos vacilou levemente. Olha, eu mudei. Quero consertar as coisas. Fazer parte da vida do meu filho. Você quer dizer que quer dinheiro? Vitória cuspiu. Quanto Isabela te pagou para fazer isso? Um lampejo de surpresa cruzou o rosto de Carlos antes que ele pudesse escondê-lo. Heitor o percebeu e deu um passo mais perto. Minha irmã entrou em contato com você, não foi? Quando Carlos não respondeu, Heitor continuou. Deixe-me explicar algo muito claramente. Se você alguma vez se aproximar de Vitória ou Arthur novamente, eu vou te enterrar em tantos processos que você nunca verá a luz do dia. Agora saia da minha casa. Carlos recuou, mas na porta ele se virou. Isso não acabou, Vitória, eu tenho direitos. Depois que ele saiu, Vitória desabou em uma cadeira, tremendo. Heitor estava imediatamente ao seu lado. Ele não pode levar Arthur, ela sussurrou. Eu não vou deixar. Eu também não, prometeu Heitor. Ele pegou seu telefone. Estou ligando para meus advogados agora. Vamos pedir a guarda plena, obter medidas protetivas, o que for. Se necessário. Vitória o olhou através das lágrimas. Por que você está fazendo tudo isso por nós? Heitor ajoelhou-se na frente de sua cadeira, tomando suas mãos em suas. Por quê? Porque eu amo vocês. Ambos. Eu não planejei, não quis, mas aconteceu. E estou cansado de lutar contra isso. Antes que Vitória pudesse responder, eles ouviram uma vozinha na porta. Era meu pai? Eles se viraram para ver Arthur parado ali, parecendo menor do que o normal em seu pijama da turma da Mônica. Vitória abriu os braços e ele correu para eles. Por que ele veio agora? Perguntou Arthur. Por que ele não me quis antes? Oh, meu amor. Vitória o abraçou forte. Algumas pessoas simplesmente não sabem reconhecer algo bom quando o têm, mas isso é perda delas. De fato, disse Heitor, colocando uma mão no ombro de Arthur, e a perda delas é meu ganho. Arthur o olhou com olhos úmidos.
Você pode ser meu pai em vez dele? A pergunta pairou no ar, carregada de significado. Vitória prendeu a respiração, esperando a resposta de Heitor. A voz de Heitor estava rouca de emoção quando ele respondeu. Eu teria a honra, Arthur, se for isso que você quer, se for o que vocês dois querem. Vitória sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto observava Heitor abraçar Arthur. Isso era tudo o que ela sempre quis para seu filho. Um pai de verdade. Um homem que escolheu amá-lo. Mas seu momento de felicidade foi curto. Na manhã seguinte chegaram papéis dos advogados de Carlos, exigindo a guarda compartilhada. E pior, Isabela havia convocado uma reunião de emergência do Conselho Administrativo. Eles votam amanhã, Heitor disse a Vitória naquela noite em seu escritório, sobre me remover do cargo de CEO. Tudo isso é minha culpa, disse Vitória. Se eu não tivesse entrado na sua vida, então eu ainda estaria vivendo meia vida, Heitor interrompeu. Seguindo regras e tradições que não significam nada. Você e Arthur me deram algo pelo qual lutar. Ele a puxou para seus braços e Vitória se deixou apoiar em sua força. Mas quando ela olhou pela janela para o horizonte do rio de Tuaicema, janeiro viu nuvens de tempestade se formando. O amanhã traria triunfo ou desastre. Do outro lado da cidade, em um escritório mal iluminado, Isabela estava sentada com Ricardo Pereira e Carlos Santos. Tudo está pronto, disse Isabela. Amanhã destruímos a perfeita família do meu irmão. E todos nós conseguimos o que queremos, acrescentou Ricardo com um sorriso frio. Eu consigo a empresa, você recupera a reputação da sua família, e o Sr. Santos aqui recebe um acordo muito generoso. Carlos parecia desconfortável. O menino parecia feliz ali. Está tendo dúvidas? A voz de Isabela era perigosa. Lembre-se do nosso acordo. Ou você faz sua parte, ou certas pessoas podem descobrir seu envolvimento naquela fraude bancária 5 anos atrás. Carlos se encolheu derrotado. Não tenho dúvidas. De volta à mansão, Arthur estava tendo problemas para dormir. Ele saiu do quarto e encontrou Heitor em seu escritório. Não consegue dormir? Perguntou Heitor, deixando seu trabalho de lado. Arthur balançou a cabeça. Tenho medo de que meu pai de verdade me leve embora. Heitor levantou o menino em seu colo. Ouça, Arthur, família não é sobre sangue ou documentos legais. É sobre amor e escolha. E eu escolho você e sua mãe. Eu sempre vou escolher vocês. Juramento da turma da Mônica. Arthur estendeu sua pequena mão. Heitor a pegou solenemente. Juramento da turma da Mônica. Enquanto Arthur finalmente adormecia nos braços de Heitor, Vitória observava da porta, o coração cheio. O amanhã poderia trazer caos, mas agora, neste momento, ela sabia que estavam exatamente onde deveriam estar. Mas às vezes, as maiores tempestades vêm quando menos se espera, e o maior teste dessa família estava apenas começando. A manhã da reunião do Conselho Administrativo amanheceu quente e úmida. Vitória ajudou Heitor a arrumar sua gravata, tentando esconder o quanto suas mãos estavam tremendo. O que quer que aconteça hoje, disse ela suavemente. Vamos enfrentar juntos. Heitor pegou suas mãos nas suas. Meus advogados elaboraram documentos. Se eles me removerem do cargo de CEO, ainda tenho minha fortuna pessoal. O suficiente para lutar contra Carlos pela guarda, para dar a Arthur tudo o que ele precisa. Eu não me importo com o dinheiro, insistiu Vitória. Eu só quero que nossa família esteja segura. Da porta veio a voz de Arthur. Mamãe, a moça má está aqui de novo. Eles se viraram para ver Isabela entrando no hall de entrada, vestida com um terno preto caro. Atrás dela vinham Ricardo Pereira e, para o horror de Vitória, Carlos Santos. O que é isso? Heitor exigiu. Apenas certificando-me de que todos cheguem juntos à reunião do conselho, disse Isabela suavemente. Afinal, o conselho deve conhecer o verdadeiro pai de Arthur, você não acha? Arthur se aproximou do lado de Vitória. Você não é meu pai de verdade, disse ele a Carlos. Você é apenas o homem que nos abandonou. Carlos teve a decência de parecer envergonhado, mas Isabela interrompeu antes que ele pudesse falar. O carro está esperando, anunciou ela. Vamos. A viagem para a sede da empresa foi tensa. Arthur sentou-se entre Vitória e Heitor, segurando as mãos de ambos. Carlos continuou tentando chamar a atenção do menino, mas Arthur teimosamente olhava para outro lado. A sala do conselho estava lotada quando eles chegaram.
velhos em ternos caros, olhavam de cima para baixo para Vitória e Arthur. Ela ouviu sussurros, viu os olhares de julgamento. O conselho verá o Sr. Albuquerque primeiro sozinho, anunciou o presidente. Antes de Heitor entrar, ele se ajoelhou ao nível de Arthur. Lembre-se do que prometi? Juramento da turma. Da Mônica? Arthur assentiu bravamente. Juramento da turma da Mônica. Dentro da sala do conselho, Heitor enfrentou seus acusadores. Por 2 horas, eles questionaram seu julgamento, sua liderança, seu compromisso com a tradição. Isabela apresentou evidências de queda nos preços das ações, contratos cancelados, investidores conservadores se retirando. E agora você trouxe escândalo para nossa porta, disse o presidente gravemente. Essa mulher americana, seu filho ilegítimo, essa criança ilegítima é o filho do meu coração, interrompeu Heitor, sua voz firme. E Vitória é a mulher com quem pretendo me casar. Um murmúrio chocado percorreu a sala. O rosto de Isabela ficou pálido. Você não pode estar falando sério, ela gaguejou. Irmão, pense no que você está dizendo. Nunca estive tão sério. Heitor estava de pé. Meu pai construiu esta empresa na tradição, sim, mas ele também a construiu na família, no amor. Ele nos ensinou que a família vem em primeiro lugar sempre. E quanto ao verdadeiro pai da criança, Ricardo Pereira falou suavemente. O Sr. Santos tem direitos, afinal. Heitor sorriu friamente. Interessante que você saiba tanto sobre os direitos do Sr. Santos, Ricardo, quase como se você estivesse coordenando com ele. Ele acenou para sua assistente, que distribuiu pastas a cada membro do conselho. Dentro havia fotos. Isabela se encontrando secretamente com Ricardo e Carlos, transferências bancárias, e-mails discutindo seu plano. Minha irmã e o Sr. Pereira orquestraram toda essa crise, anunciou. Heitor. Eles pagaram a Carlos Santos para causar problemas. Eles vazaram histórias para a imprensa. Eles orquestraram a queda nos preços das ações, espalhando boatos para os investidores. A sala do conselho entrou em erupção. Isabela pulou de pé, mas seguranças apareceram nas portas. Isso é um absurdo, ela gritou. Você não tem provas. Na verdade, disse uma nova voz, ele tem uma testemunha. Carlos Santos estava na porta, parecendo desconfortável, mas determinado. Eu não posso mais fazer isso, disse ele. A senhorita Albuquerque se aproximou de mim 3 semanas atrás. Me ofereceu dinheiro para pedir a guarda de Arthur. Disse que isso ajudaria a restaurar a honra da família. O rosto de Isabela se contorceu de raiva. Você, traidor! Tínhamos um acordo. Eu vi meu filho, disse Carlos calmamente. Vi como ele é feliz, como é amado. Eu não vou participar de destruir isso. Não por nenhuma quantia em dinheiro. O presidente pediu ordem. Após uma breve discussão, o conselho votou. Heitor permaneceria como CEO. Isabela e Ricardo enfrentariam acusações criminais por espionagem corporativa e manipulação de mercado. Enquanto a segurança os levava embora, Isabela se voltou para Heitor uma última vez. Irmão, por favor, somos família. Não, disse Heitor tristemente. A família não tenta se destruir. Vitória e Arthur, eles são minha família agora. Do lado de fora da sala do conselho, Vitória e Arthur esperavam ansiosamente. Quando Heitor saiu, Arthur correu para ele. Você ganhou? Perguntou o menino. Heitor o pegou no colo. Nós todos ganhamos. Carlos se aproximou cautelosamente. Vitória, podemos conversar? Vitória ficou tensa, mas Heitor apertou sua mão com segurança. Eles encontraram um canto quieto, enquanto Heitor distraía Arthur com planos para sorvete. Sinto muito, disse Carlos simplesmente. Por tudo. Por ter ido embora. Por ter voltado assim. Por ter deixado eles me usarem. Por que você mudou de ideia? Perguntou Vitória. Porque eu vi o que eu joguei fora. Aquele menino, ele tem um pai de verdade agora. Melhor do que eu jamais poderia ter sido. Carlos tirou alguns papéis. Estes são documentos assinados renunciando a todos os direitos parentais. Os advogados de Heitor os elaboraram. Eu não vou mais te incomodar. Vitória sentiu lágrimas em seus olhos. Obrigada. Enquanto Carlos se afastava, Heitor e Arthur se juntaram a ela. Arthur estava tagarelando animado sobre tomar sorvete de chocolate com muitos confeitos. Na verdade, disse Heitor, tenho uma ideia melhor. O que vocês acham de uma viagem para Nova York? Eu ouvi dizer que estão filmando o novo filme,
Da Turma da Mônica lá. Os olhos de Arthur se arregalaram. Sério, podemos ir ver? Melhor que isso, Heitor sorriu. Eu comprei ingressos para a estreia e... Ele se ajoelhou tirando uma pequena caixa. Achei que seria um bom lugar para um casamento. Se sua mãe disser sim. As mãos de Vitória foram à boca, enquanto Heitor abria a caixa para revelar um anel de diamante deslumbrante. Arthur começou a pular de cima para baixo. Diga sim, mamãe. Diga sim. Através de lágrimas de felicidade, Vitória assentiu. Sim, 1000 vezes sim. Enquanto Heitor colocava o anel em seu dedo e a puxava para um beijo, Arthur abraçava os dois. Ao redor deles, os membros do conselho e funcionários que se reuniram para assistir aplaudiram. Mas no fundo da multidão, uma figura observava com olhos escuros. A assistente de Ricardo Pereira tirou um telefone e discou um número. Está feito. Todos estão distraídos com o final feliz. Devo prosseguir com o plano real. Uma voz. Do outro lado respondeu. Sim, deixe-os ter seu momento. Em breve eles aprenderão que todo conto de fadas tem um lado negro. A viagem a Nova York foi tudo o que Arthur sonhara e mais. Eles ficaram em uma suíte de luxo com vista para o Parque Ibirapuera, e Heitor providenciou um tour privado pelo set de filmagem do filme da Turma da Mônica. Arthur conheceu os atores e até experimentou uma fantasia de verdade. Este é o melhor dia de todos, exclamou Arthur, pulando na cama do hotel ainda vestindo a mini fantasia da Turma da Mônica que a equipe lidera. Podemos morar aqui para sempre? Vitória sorriu enquanto fazia as malas para o retorno ao Rio de Janeiro. Temos que ir para casa, meu amor, mas voltaremos para o casamento. Os preparativos do casamento já estavam em andamento. Vitória havia encontrado um local lindo em Ipanema, e Heitor havia insistido em trazer um estilista famoso para criar seu vestido. Tudo estava perfeito. Perfeito demais. Você está preocupada, disse Heitor naquela noite, depois que Arthur adormeceu. Eles estavam na varanda da suíte de luxo, olhando as luzes da cidade. Eu continuo esperando a outra sapata cair, admitiu Vitória. A minha vida inteira, quando as coisas começavam a ir bem, algo acontecia para arruinar. Tudo! Heitor a puxou para perto. Não desta vez. Isabela e Ricardo estão respondendo por acusações. Carlos renunciou aos seus direitos. Estamos livres para ser felizes. Mas de volta ao Rio de Janeiro, problemas estavam se formando. A assistente de Ricardo, Susana Kim, estava sentada em um escritório mal iluminado com um homem cujo rosto estava escondido na sombra. Tudo está seguindo o plano, relatou Susana. Eles estão distraídos com os preparativos do casamento. A segurança está relaxada. Bom, respondeu o homem. Ricardo pode ter falhado, mas nós não vamos. O Império Albuquerque vai cair e nós estaremos lá para pegar os pedaços. Na manhã seguinte, Vitória acordou para encontrar Heitor já ao telefone, o rosto tenso. O que houve? Ela perguntou. Alguém está acessando nossos servidores seguros, disse ele. Segredos corporativos, listas de clientes, tudo. A equipe de TI não consegue rastrear a violação. Antes que Vitória pudesse responder, Arthur correu animado. Mamãe, Heitor, olha o que chegou pelo correio. Ele segurava um envelope contendo uma revista em quadrinhos da Turma da Mônica. É uma edição rara. O cartão diz que é um presente de casamento antecipado. Vitória franziu a testa. Quem mandou? Não disse. Arthur abriu a revista cuidadosamente. Posso ler agora? Depois do café da manhã, disse Vitória. Algo sobre o presente anônimo a deixou inquieta. Mais tarde, naquele dia, de volta à mansão no Rio de Janeiro, Vitória estava ajudando Arthur com a lição de casa quando percebeu que ele estava esfregando os olhos. Tudo bem, meu amor? Só cansado, Arthur bocejou. E minha cabeça dói um pouco. Vitória sentiu sua testa. Ele estava quente. Quente demais. De Conceição, ela chamou. Você pode trazer o termômetro? Mas quando De Conceição tirou a temperatura de Arthur, estava normal. Ainda assim, algo não estava certo. Arthur nunca estava cansado no meio do dia. Na hora do jantar, Arthur mal conseguia manter os olhos abertos. Quando ele quase caiu de cara na sopa, Vitória soube que algo estava seriamente errado. Precisamos levá-lo a um hospital, ela disse a Heitor. No pronto-socorro, os médicos fizeram exames enquanto Vitória caminhava ansiosamente. Heitor fez ligações, puxando cordas para conseguir os melhores especialistas. Finalmente, um médico apareceu com uma expressão séria.
Encontramos vestígios de uma substância desconhecida em sua corrente sanguínea. Um tipo de toxina sintética. Ele foi exposto a algo incomum recentemente? A mente de Vitória disparou. Então ela se lembrou. A revista em quadrinhos. Ela correu para ligar para a mansão. De Conceição. A revista em quadrinhos que Arthur recebeu esta manhã. Onde está? Guardei no quarto dele, senhorita. Devo... Não toque. Chame a polícia. Diga a eles que precisamos de especialistas em substâncias tóxicas. Os resultados do laboratório confirmaram os medos de Vitória. As páginas da revista em quadrinhos haviam sido tratadas com um veneno de contato de ação lenta. Apenas tocá-las havia exposto Arthur à toxina. Quem faria isso? Soluçou Vitória enquanto observava Arthur dormir, ligado a monitores e soros. Ele é apenas um menino. O rosto de Heitor estava escuro de fúria. Alguém tentando me machucar, machucando as pessoas que amo. Ele pegou seu telefone. Estou usando todos os meus contatos. Vamos descobrir quem fez isso. Mas eles não precisaram esperar muito. Uma mensagem de texto chegou ao telefone de Heitor. Sua irmã não estava pensando grande o suficiente. De todos eles, queremos destruí-lo completamente. O antídoto para o menino existe. O preço é toda a sua empresa. Você tem 24 horas. Vitória leu a mensagem por cima do ombro dele e sentiu seu sangue gelar. Heitor, não, ele disse firmemente. Nem sugira que a vida de Arthur não vale mais do que qualquer empresa. Imediatamente, ele começou a papelada para transferir a propriedade de todo o seu império comercial para uma conta offshore numerada. Mas enquanto Vitória o observava assinar tudo o que ele havia construído, ela percebeu que suas mãos estavam tremendo. Sinto muito, ela sussurrou. Heitor ergueu os olhos para ela ferozmente. Nunca se desculpe por me dar uma família que vale a pena sacrificar tudo. Naquele instante, Arthur se mexeu em sua cama de hospital. Mamãe, Heitor, não estou me sentindo muito bem. Os monitores começaram a apitar mais rápido. Uma equipe de médicos entrou correndo enquanto Arthur começava a ter convulsões. Estamos o perdendo, um médico gritou. Vitória gritou. Heitor assegurou enquanto a equipe médica trabalhava freneticamente para estabilizar Arthur. Depois do que pareceu horas, o médico principal apareceu. Ele está estável por enquanto, mas a toxina está se espalhando mais rápido do que esperávamos. O que quer que você esteja planejando fazer, faça rápido. Ele pode não ter 24 horas. O telefone de Heitor vibrou com outra mensagem. O tempo está acabando, tic-tac. Mas quando ele pegou os documentos finais de transferência, Vitória agarrou seu braço. Espere, ela disse. A mensagem, algo nela parece familiar. Ela pegou seu telefone e percorreu antigos e-mails de trabalho de seu tempo no escritório de advocacia. Então ela encontrou um memorando interno sobre um caso envolvendo espionagem industrial e toxinas sintéticas. Susana Kim. Vitória respirou. Ela era assistente de Ricardo, mas antes disso, trabalhava para um laboratório farmacêutico que foi processado por desenvolver armas biológicas ilegais. O caso foi resolvido silenciosamente. Heitor imediatamente ligou para sua equipe de segurança. Em poucas horas, eles rastrearam Susana até um aeroporto particular. Ela estava tentando fugir do país. Quando a polícia a prendeu, eles encontraram o antídoto em sua maleta. Ela quebrou durante o interrogatório e revelou seus cúmplices, um grupo de investidores predatórios que esperavam há anos para assumir o Império Albuquerque. O antídoto foi levado às pressas para Arthur. Horas depois, sua febre quebrou. Posso comer um hambúrguer? Foram suas primeiras palavras ao acordar. A comida do hospital é nojenta. Vitória riu através de suas lágrimas, abraçando seu filho. Heitor se juntou ao abraço deles. E por um momento, eles apenas se abraçaram. Mas naquela noite, depois que Arthur adormeceu, Vitória encontrou Heitor sozinho na varanda do quarto, do hospital. Em que você está pensando? Ela perguntou. O quão perto chegamos de perder tudo? Ele disse baixinho. E como nada disso significaria nada sem você e Arthur. Vitória se encostou nele. Então, o que fazemos agora? Agora? Heitor sorriu. Agora nós nos casamos, e então mostramos ao mundo como é um verdadeiro império familiar. Ao longe, o sol estava nascendo sobre o Rio de Janeiro, pintando o céu em tons de esperança. Mas em uma cela de prisão na cidade, Susana Kim sorriu enquanto escrevia uma carta. No envelope, havia um único nome, Isabela.
A tempestade pode ter passado, mas as nuvens estavam se reunindo novamente. E desta vez, as apostas seriam ainda maiores. 3 semanas após a alta de Arthur do hospital, os preparativos de casamento estavam a todo vapor. O local em Ipanema estava decorado com milhares de rosas brancas, e o vestido de estilista de Vitória era uma obra-prima de seda e renda. Você parece uma princesa, mamãe, disse Arthur durante a prova final. Ele estava totalmente recuperado, cheio de energia em seu pequeno smoking. Mas mesmo enquanto Vitória sorria para o reflexo de seu filho no espelho, uma sombra cruzou seu rosto. Naquela manhã, eles receberam notícias que a fizeram questionar tudo. Isabela foi libertada da prisão. Heitor dissera a ela no café da manhã. Pena reduzida por bom comportamento. Agora, enquanto Vitória estava em seu vestido de noiva, ela não conseguia se livrar da sensação de medo. Em um pequeno apartamento, na cidade, Isabela estava lendo a carta de Susana Kim. Suas unhas perfeitamente cuidadas traçavam as palavras. O veneno foi apenas o começo. O plano real começa no casamento. Você tem certeza disso? Isabela perguntou ao homem sentado em sua frente. Era Ricardo Pereira, recentemente libertado sob fiança. Seu irmão nos humilhou, Ricardo disse friamente. Destruiu nossas reputações, nossas carreiras. O casamento é nossa chance de retribuir o favor. De volta ao hotel, Vitória encontrou Heitor na sala de estar de sua suíte, trabalhando em seu laptop. Os planos de segurança para o casamento estão definidos, ele disse. A ela, todos os convidados serão examinados. Nada dará errado desta vez. Vitória sentou-se ao lado dele. Talvez devêssemos simplesmente fugir, ter uma pequena cerimônia em algum lugar tranquilo. Não, Heitor disse firmemente. Conquistamos nossa felicidade. Quero que o mundo me veja casar com a mulher que amo. Na manhã seguinte, Vitória foi buscar sua mãe no aeroporto. Rose Silva havia sido cética quando soube de Heitor pela primeira vez, mas vê-lo com Arthur a conquistou. Minha filhinha, Rose abraçou Vitória forte. Você está feliz? Realmente feliz? Mais feliz do que eu já estive, Vitória respondeu. Honestamente, assustada também, mas feliz. Enquanto elas dirigiam de volta para o hotel, Vitória percebeu um carro preto seguindo-as. Ela fez algumas curvas aleatórias e o carro ficou com elas. Mãe, ela disse calmamente, ligue para... Heitor, diga a ele que estamos sendo seguidas. Antes que Rose pudesse discar, outro carro preto as interceptou. Homens com máscaras saltaram. Deitem-se, Vitória gritou, mas era tarde demais. A última coisa que ela viu foi um homem com uma seringa aproximando-se de sua janela. Ela acordou, em um quarto escuro, amarrada a uma cadeira. Sua mãe estava ao lado dela, inconsciente, mas respirando. Bem-vinda de volta, disse uma voz familiar. Susana Kim entrou na luz. Desculpe pelo tratamento rude, mas precisávamos conversar antes do casamento. A polícia sabe tudo sobre você, Vitória disse, testando suas amarras. Eles vão nos encontrar. Ah, estamos contando com isso. Ricardo Pereira surgiu das sombras. Na verdade, já enviamos sua localização para Heitor. Ele deve estar aqui a qualquer minuto. Por que vocês estão fazendo isso? Porque meu irmão precisa aprender. A voz de Isabela veio de suas costas. Família é sobre sangue, não sobre amor. Ele te escolheu em vez de sua verdadeira família. Agora ele vai pagar o preço. Vitória ouviu o carro se aproximando do lado de fora. Heitor estava chegando, caminhando direto para a armadilha deles. Mas todos eles haviam esquecido de uma coisa. Enquanto estavam focados na porta, esperando Heitor, Vitória havia estado trabalhando em suas cordas. Crescer em um bairro difícil a havia ensinado algumas habilidades úteis. No momento em que Heitor irrompeu com sua equipe de segurança, Vitória se libertou. Ela pegou um cano próximo e o balançou em Susana, pegando-a de surpresa. Na confusão que se seguiu, ela conseguiu desamarrar sua mãe, enquanto os homens de Heitor lidavam com Ricardo. Mas Isabela tinha uma arma. Pare! Ela gritou, apontando para Vitória. Todos vocês parem. A sala congelou. Heitor deu um passo à frente lentamente com as mãos levantadas. Irmã, ele disse suavemente, olhe para si mesma. Olhe para o que você se tornou. O que eu me tornei. A mão de Isabela tremeu. Você os escolheu em vez de mim, em vez do seu próprio sangue. Não, Heitor respondeu. Eu escolhi o amor em vez do ódio.
a felicidade em vez da tradição, que você não conseguiu lidar com isso. Ele está certo, Isabela. Uma nova voz disse. Todos se viraram para ver D. Conceição na porta. Ela parecia diferente, mais jovem, mais forte. Mãe? Isabela sussurrou. D. Conceição. Que Vitória. Agora percebeu ser a mãe de Heitor e Isabela. Entrou na sala. Eu observei vocês dois desde que voltei, ela disse, disfarçada de empregada para ver o que meus filhos haviam se tornado. Eu vi Heitor encontrar o amor, encontrar coragem para ser ele mesmo. E eu vi você, filha, deixar a amargura envenenar seu coração. Você nos deixou. A voz de Isabela quebrou. Depois que o pai morreu, eu fui embora porque não suportava mais a prisão da tradição. Assim como Heitor está se libertando agora. Seu Conceição se aproximou. Mas eu nunca parei de amar vocês. Nenhum de vocês. A arma vacilou na mão de Isabela. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Não é justo, ela sussurrou. Ele consegue tudo. A empresa, uma nova família, amor. Você também pode ter essas coisas, sua mãe disse gentilmente. Mas primeiro você tem que deixar ir o ódio. A arma caiu no chão. Isabela desabou nos braços de sua mãe, soluçando. Enquanto a polícia levava Ricardo e Susana embora, Vitória abraçou sua própria mãe, que estava abalada, mas ilesa. Acho que estou ganhando muito mais família do que esperava, Rose disse fracamente. Heitor envolveu os braços em torno de ambas. A família é complicada, ele disse, mas o amor faz valer a pena. Mais tarde, naquela noite, de volta ao hotel, Arthur subiu na cama entre Vitória e Heitor. O casamento ainda vai acontecer amanhã? Ele perguntou sonolento. Vitória olhou para Heitor, que sorriu. Nada poderia me impedir de casar com sua mãe amanhã. Bom, Arthur bocejou, porque eu ensaiei minha entrada como pajem umas 100 vezes. Enquanto Arthur adormecia, Vitória sussurrou para Heitor. Sua mãe, ela vai ficar? Ela quer conhecer seu neto, Heitor respondeu, e talvez ajudar Isabela a se curar. Se isso estiver tudo bem para você? Vitória pensou em sua própria mãe, sobre o poder do amor materno. Família é família, ela disse simplesmente. Do lado de fora de sua janela, o horizonte de Nova York brilhava com promessa. O amanhã traria um casamento, um novo começo, uma mistura de culturas e corações. Mas em um pequeno café na cidade, um homem estava estudando fotos da família feliz. No verso de uma foto estava escrito: a verdadeira ameaça nunca foi Isabela ou Ricardo. Amanhã, meu querido irmão Heitor, você aprenderá como é a verdadeira vingança. O homem sorriu, guardando as fotos. Em 12 horas, o casamento de Heitor, Albuquerque e Vitória Silva começaria. E com ele, uma última tempestade se abateria. A manhã do casamento amanheceu brilhante e clara sobre Ipanema. Em sua suíte nupcial, Vitória estava diante do espelho em seu vestido de noiva, cercada por sua mãe, D. Albuquerque, não mais fingindo ser D. Conceição, e até mesmo Isabela, que havia sido liberada para a guarda de sua mãe, aguardando. Terapia e reabilitação. Falta alguma coisa, Rose disse, ajustando o véu de Vitória. D. Albuquerque deu um passo à frente com uma pequena caixa. Em nossa família, toda noiva usa isso no dia do seu casamento. Ela abriu para revelar um deslumbrante colar de diamantes e safiras. É hora de novas tradições. Os olhos de Vitória se encheram de lágrimas quando a mulher mais velha prendeu o colar em seu pescoço. Esse momento de paz parecia quase irreal depois de tudo o que eles tinham passado. Houve uma batida na porta. Arthur espiou, parecendo bonito, em seu pequeno smoking. Mamãe, Heitor diz que temos um problema. O padre não apareceu. O coração de Vitória afundou. Depois de tudo, algo daria errado agora? Na suíte do noivo, Heitor estava ao telefone com a segurança. O que você quer dizer que ele não está atendendo? Confirmamos tudo ontem. Um funcionário entrou correndo. Senhor, encontramos isso no quarto do padre no hotel. Ele entregou um bilhete. Você realmente pensou que eu não conseguiria minha vingança, irmãozinho? O rosto de Heitor ficou pálido. Omar, ele sussurrou. Quem é Omar? Vitória perguntou. Da porta. Ela correu assim que soube do padre, sem se importar com a superstição do noivo ver a noiva antes do casamento. Meu meio-irmão, Heitor disse baixinho, do primeiro casamento do meu pai. Ele foi excluído do testamento anos atrás por desvio de dinheiro. Não o vejo há uma década. O padre, Vitória percebeu.
Omar o tem? Senhor, um segurança entrou correndo. Rastreios o telefone do padre. Está mostrando o movimento perto da igreja histórica. Heitor se dirigiu para a porta, mas Vitória agarrou seu braço. Vamos fazer isso juntos. Você não pode, ele protestou. Você está com seu vestido de noiva. Vitória sorriu ferozmente. Observe-me. 10 minutos depois, um elegante carro preto corria pelas ruas de Ipanema. Atrás, Vitória segurava seu vestido de noiva para poder correr se necessário. Heitor fazia ligações, coordenando com segurança e polícia. Eles encontraram Omar na catedral abandonada, segurando o padre aterrorizado à força. Bem-vindo ao casamento, irmão, Omar zombou. Ou o que sobrou dele. Deixe-o ir, Heitor disse calmamente. Isso é entre nós. Tudo sempre foi entre nós. A voz de Omar ecoou pelas paredes de pedra. O amor do pai, a empresa, a herança. Você pegou tudo. Você roubou da empresa, Heitor respondeu. Traiu a confiança do pai. Você fez isso. Consigo mesmo. E agora você está construindo uma nova família? Omar riu amargamente. Fazendo de pai para o filho bastardo de alguma mulher americana? Vitória deu um passo à frente, seu vestido branco brilhando na luz fraca. Esse filho bastardo tem mais honra em seu dedinho do que você tem em todo o seu corpo. A famosa Vitória Silva. Omar zombou. Diga-me qual é seu preço. Todo mundo tem um. Amor, Vitória disse simplesmente. Família. Coisas que você não entenderia. Algo cintilou nos olhos de Omar. Dor, solidão, arrependimento. Vitória pressionou sua vantagem. Não é tarde demais, ela disse suavemente. Abaixe a arma. Faça parte desta família do jeito certo. Por um momento pareceu funcionar. A mão de Omar vacilou. Então, a voz de Arthur ecoou. Mamãe! Papai! Todos se viraram para ver Arthur correndo pelo corredor da catedral, seguido por Den Albuquerque, Rose e Isabela. O rosto de Omar endureceu. Ele virou a arma para Arthur. Várias coisas aconteceram ao mesmo tempo. Heitor investiu contra seu irmão. Vitória correu para Arthur. Isabela, mais próxima do menino, o puxou para trás de uma coluna. A arma disparou. Quando o eco do tiro desapareceu, Omar estava caído no chão, agarrado por Heitor. A arma havia disparado para o ar, atingindo apenas a pedra antiga. Enquanto a polícia levava Omar embora, Arthur correu para Vitória e Heitor. Vocês estão bem? O bandido machucou vocês? Heitor o pegou no colo. Não, filho. O bandido não machucou. Ninguém. Vitória olhou para seu relógio e riu de repente. Bem, estamos oficialmente atrasados para nosso próprio casamento. Não necessariamente, disse o padre endireitando sua gola. Esta ainda é uma casa de Deus, e creio que temos todas as partes necessárias presentes. E assim, em uma velha catedral com a luz da manhã entrando pelas janelas de vitrais, Vitória e Heitor se casaram, não com 1000 rosas brancas e lustres de cristal, mas com sua verdadeira família ao seu redor. Arthur carregou as alianças perfeitamente. Rose e Dom Albuquerque choraram juntas no banco da frente. Até Isabela, de pé em silêncio no fundo, tinha lágrimas nos olhos. Você, Heitor Albuquerque, toma esta mulher para ser sua esposa legalmente casada. Heitor olhou para Vitória, radiante em seu vestido de noiva levemente empoeirado. Eu aceito, para sempre. E você, Vitória Silva, toma este homem para ser seu marido. Legalmente casado? Vitória apertou a mão de Arthur enquanto dizia, eu aceito. Todos nós, para sempre. Mais tarde, na recepção apressadamente realocada para seu hotel, Arthur se levantou para fazer um discurso. Quando eu era pequeno, eu costumava pedir estrelas por um pai. Ele disse, sua voz clara e forte. Mas eu consegui algo melhor. Eu consegui uma família inteira. Mamãe diz que família não é sobre sangue, é sobre amor. E nós temos muito disso. Heitor ergueu sua taça. Para a família. Para o amor, Vitória acrescentou. Para novos começos, Den Albuquerque disse apertando a mão de Isabela. Naquela noite, depois que Arthur adormeceu cercado por migalhas de bolo de casamento, Vitória e Heitor estavam na varanda de seu hotel. Então, Vitória sorriu. Esse foi o final de conto de fadas que você esperava quando me comprou naquele leilão? Heitor a puxou para perto. Melhor, isso não é um fim, é um começo. Abaixo deles, a cidade de Nova York brilhava. No Rio de Janeiro, sua casa os esperava. E ao redor deles, uma família nascida da escolha, e não do sangue, celebrava a vitória do amor sobre o ódio,
o triunfo da esperança sobre o medo. Vitória pensou na mãe solteira assustada que ela havia sido, arriscando-se desesperadamente naquele leilão. Heitor se lembrou do homem frio e solitário que ele havia sido, preso pela tradição e expectativas. Devemos agradecer sua irmã, sabe? Vitória refletiu. Se ela não tivesse planejado nos separar, talvez nunca tivéssemos descoberto o quão fortes somos juntos. Juntos, Heitor concordou. Essa é a única tradição que importa agora. Lá dentro, Arthur se mexeu no sono, sorrindo enquanto sonhava. Com sua família, não perfeita, não tradicional, mas real, forte e cheia de amor. E assim nossa história termina onde ela realmente começa, com uma família construída pela escolha, fortalecida pela adversidade e unida não por sangue, contratos ou tradição, mas pela força mais poderosa de todas, o amor. Em sua cela de prisão, Omar recebeu uma carta. Dentro havia uma foto da festa de casamento e uma nota escrita à mão por Heitor. Quando você estiver pronto para escolher o amor em vez do ódio, há lugar para mais um nesta família. Omar traçou os rostos na foto. Seu irmão, Vitória. Arthur, sua mãe, até mesmo Isabela. Pela primeira vez em anos, ele sentiu algo além da raiva. Ele sentiu esperança. E no final, não é isso que toda boa história nos deixa? Não apenas um final feliz, mas esperança para todas as histórias. Ainda por vir. Fim.